que tenho, te entrego a Deus. Shalom, shalom, aleluia. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Shalom, gente. Sejam bem-vindos, lindos, maravilhosos. Vamos adorar o Senhor para começar. Meus momentos, os dias meus, meu respirar, no meu viver, que eu sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, Senhor, totalmente, Senhor, totalmente rendido estamos a Ti nessa hora. Eu sou Teu, Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu. Isso, gente, vamos abrir um portal de adoração. Vamos preparar um ambiente para essa live maravilhosa. Oh, minha vida dou a Ti, Senhor. Minha rendido a Ti estou, e para sempre cantarei. Faz de mim, Senhor. Amém. Glória a Deus, gente. Louvado seja o nome daquele que ruge, daquele que brilha e daquele que ruge. Eu vou estar abrindo daqui a 2 minutinhos para a apóstola Nelma. Uma honra muito grande para nós, uma alegria muito grande para nós ter a apóstola Nelma nesse momento tão precioso, nessa virada de Shesvan para Kislev. Tudo fala, né? Nós saímos no mês de Tishrei, as grandes festas. No mês de Tishrei, que foi 2 meses atrás, teve 3 grandes festas. A festa das trombetas, que é Jesus te chamando no toque do shofar. Depois, logo no mês de Tishrei, ainda teve Yom Kippur, você se arrependendo para ele entrar, e tabernáculos, ele entrando. Depois veio o mês de Shesvan, o mês do dilúvio, onde Jesus entrou na tua casa com o lava-jato e limpou o teu coração, preparou. E hoje nós iniciamos o mês bíblico de Kislev, o mês da menorá acesa. Ele acende a chama e renova o óleo. Então, a sua casa que estava bagunçada, agora está lavada e com a lâmpada acesa, com a lamparina acesa, com a menorá acesa, os 7 Espíritos de Deus ardendo dentro de você e o óleo que não acaba. Eu estou muito impactado com isso. Essas virações de chave mudam, mexem comigo no mundo espiritual. Também quero falar para vocês aqui, apóstola Ruth, seja bem-vinda, pastores. Estou vendo muitos filhos meus chegando aí também, pastores e apóstolos do Brasil.
Quero falar para vocês, gente, chegou a nova edição do meu livro, tinha acabado, né, esgotado, e chegou, e esse aqui ficou mais bonito ainda, porque nós usamos um papel especial, ele ficou mais grossão, né, ajustamos. Davi Apostólico, nós encontramos aqui vários códigos de um ministério apostólico na vida de Davi. Então, nesse livro aqui, só vou fazer aqui rapidinho para vocês, gente, que muita gente não sabe, né? Eu falo sobre ungido nos bastidores, o que Deus tem feito na sua vida sem ninguém saber. Eu falo sobre a escola de Deus, sobre a diferença entre vencer o leão e o urso. Eu falo sobre como Davi venceu o gigante Golias através da aliança da circuncisão. Falo de paternidade espiritual, troca de túnicas. Falo sobre lidando com perseguições, tempo do reconhecimento. Eu falo sobre a cara de leão. Eu falo sobre loucuras que a gente faz, atos proféticos, loucura do homem de Deus. Eu falo sobre o que são os 5 ministérios, tudo isso nesse livro. Então chegou, estou com aqui um estoque cheio aqui para enviar para o Brasil todo. Quem quiser me chama no WhatsApp. E isso aqui é uma pérola, irmão. É um material, a nossa base apostólica vai começar a fornecer material de apoio aí para você que gosta de ter atos proféticos, mesa profética. Então nós já estamos encomendando chofar, uma quantidade boa de chofar de Jerusalém. Mas isso aqui é um mimo que você pode adquirir, nós já temos disponível, que é, olha o que eu vou abrir aqui rapidinho para vocês, gente. Eu não costumo fazer propaganda em live não, mas eu não podia perder essa oportunidade, porque nós estamos falando de guerra espiritual, e só que nós lançamos hoje. Vem dessa maneira, assim, na bolsinha. Isso aqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a funda de Davi. Olha que coisa linda. De couro legítimo, fabricado. E outra coisa, exclusividade nossa, tá? Ó, como é que faz? Ó, prende uma no dedinho aqui, outra aqui. Aqui você bota a pedra e, ó, girou e larga, meu irmão. A funda de Davi. É um material para você fazer ato profético. Você pode comprar separadamente conosco. Você pode comprar também junto com o nosso livro Davi Apostólico. E olha que lindo, ó. Nós fizemos tudo combinando, tudo legal. E com material de altíssima qualidade. Tá aí, gente, disponível. Então, que uns dias a gente vai estar, nós vamos estar vendendo muita coisa exclusiva da base apostólica aqui, que é para abençoar vocês. E também material de parceria. Amém? Tendo dito isso, já temos 45 pessoas online. Não vou perder mais um minuto sequer, abrindo aqui para de Londres. Apóstola Nelma. Vamos falar sobre as 7 espadas. Tem hoje e amanhã. Tá travando a internet já, né, gente? É só eu começar. Enquanto eu tô tentando abrir a live aqui para ela. Ó, pessoal, a apóstola Nelma tá pedindo para orarem pela conexão, gente. E eu vou pedir o pessoal aqui de casa também, se estiver na internet, para estar desligando, por favor. Nós precisamos buscar em Deus uma autoridade espiritual para poder guerrear nessa questão tecnológica. Porque... Oi, minha irmã, tudo bem? Tudo na paz? Shalom, tudo. Eu tenho dito aqui, nós temos que conseguir uma autoridade para guerrear nessa questão, nessa área tecnológica. A tecnologia vai governar o mundo, a inteligência artificial está vindo aí, a robótica, tanta coisa. E se a igreja não assumir autoridade para guerrear na tecnologia, os demônios eles vão nos atacar nisso. Shalom, shalom, queridos. Amém. Fique muito à vontade, a palavra está com a senhora. Tudo, né? Shalom. Que honra, amados. Que honra poder estar servindo a igreja do Senhor, junto com esse apóstolo maluco igual eu. Irmã, eu sou, de todos os malucos, eu sou o mais. Pois é, né?
glória a Deus, porque Deus está unindo, ó, Ele está unindo cada conexão certa, Ele está fazendo as conexões. Eu falo para a gente articular, que diz ali em Efésios 4, né? Unido mesmo, para poder articular, tem que estar as juntas e as medulas conectadas ao seu lugar certo. Então, a gente precisa estar no lugar certo, conectados com as pessoas certas, para poder articular. Nós somos articuladores e ativadores É do reino. verdade. É verdade. Então, Deus está Amém. indo para a gente articular no reino espiritual cada parte do corpo correta com a sua parte. Então, os malucos estão unidos aí, né? Os malucos de Deus E novas conexões geram novos movimentos, né? com certeza, novas articulações, né? Então, É. estamos aí junto. Amém. Lúcia, Ontem nós tivemos um bate-papo gostoso ontem, falando já uma introdução sobre as espadas, sobre a armadura. Foi um bate-papo mais aberto. E hoje, a senhora fique à vontade. Eu sinceramente, estou livre aqui. Eu cancelei a outra live. Já passaram 11 minutos, o Instagram está dando 1 hora, né? Mas, havendo tempo para a senhora, fique à vontade para falar o que quiser. Nós queremos aprender. Eu quero aprender muito sobre essa unção da espada, porque eu sou um guerreiro e eu amo espada. Amém. Já tem aí a sua espada, né? Aliás, você tem várias, não é só uma, não. Eu falo a que você me mostrou ontem, né? Não, Querido, é verdade. então é uma honra a gente trabalhar servindo o seu ministério, os pastores, os profetas que estão debaixo da cobertura, e a igreja em geral aí no Brasil, né? E você já orou, já adorou, já está a presença do Senhor. Amém. Nós só queremos Amém. Glória trazer a Deus. uma palavra que sujeitamos toda a mente, a obediência de Cristo, sujeitamos a tecnologia, né? Com a espada Amém. de raio contra toda a ação de Yes. Mecraton na tecnologia, Pai. Nós pedimos os anjos da tecnologia que estejam ao nosso serviço agora mesmo, Pai. Os anjos que levam as informações, Senhor, nos raios, Senhor, nas vibrações, Pai, cósmica, no reino espiritual, nós declaramos que não vai haver interferência. Nós blindamos e selamos essa live em nome de Yeshua. Amém. Amém. Concordo. Então, eu conversei um pouquinho com o apóstolo e a gente falar das espadas, né? Das espadas de pedras preciosas, começando pelo vermelho. A gente vai tentar, assim, dar uma... assim, sintetizar, para a gente poder falar um pouco. A primeira cor, mas eu queria, antes de falar, eu queria falar um pouquinho sobre o arco-íris, que eu chamo o arco da aliança, para a experiência que eu tive ali em Ezequiel capítulo 1, quando eu vi o trono do Senhor. Mas eu quero falar um pouquinho, porque eu até contei para ele, quando eu comecei a postar alguns estudos no meu Facebook, há alguns anos, alguns pastores se levantaram falando que isso era heresia, que isso não existia. E até alguns colocavam risada e faziam chacota mesmo, né? E... olha, cuidado, irmã, com arco... Isso aí é coisa do gay, não sei o quê. Só que o arco-íris é dos gays, né? Do LGBT, eles começaram a usar na década de 80. E o arco-íris, ele tem 6 cores, que o 6 tipifica e simboliza o número do homem, e 7 é o número de Deus. Então, a bandeira deles não é igual à nossa, é totalmente diferente, né? Eu fiz aqui uma foto para mostrar para vocês, ó, que está carregando aqui o meu iPad. Isso já muda a minha mente aqui totalmente em algo, porque eu jurava que era a mesma coisa. Não. Olha que lindo. Saiu aí a foto. Vai voltar, porque a gente toca, ó. Então, aqui é a cor da bandeira LGBT, tá? Você pode ver bem aí, ó. São 6 cores. 6 cores. Ok? Vida, cura, né? Sol,
a luz do sol, natureza, espírito, né? E harmonia. Então, Olha aí, pastora Lúcia, minha filha, que revelação tremenda é essa aí. O pessoal está então perguntando quem está digitando, ó, sou eu que estou digitando mesmo. Eu aprendo aqui em tempo real. Então, essas 6 cores, eles até estão certos em relação ao significado das cores, que o vermelho é vida, mas o vermelho, o rubi é a vida, mas é a vida de Exu, é o sangue dele, representa o sangue dele derramado, né? O laranja realmente é o âmbar, que é a cura, tá certo. É a cura, né? É a cura do físico, a cura do corpo, a cura da alma, né? O amarelo é a luz do sol, realmente. Só que o sol, você sabe o que significa o sol, é Apolo, é Apolion, é o Deus Rado. E para nós o amarelo é o ouro, simboliza alegria, celebração, é outra coisa. Que também Yeshua foi ungido com óleo da alegria muito mais que seus amigos. O verde é a natureza, ok, tá certo, é renovo, é natureza. O azul, esse azul que eles chamam azul índigo, fala harmonia. Para nós, o azul tá ligado. Essa cor que é a cor da bandeira de Israel, né? Que é outra coisa. É a cor do azul royal, né? Tá ligado que é a safira, que representa a conquista da terra. Conquista da terra. E a última cor deles, que é o roxo, eles falam do espiritual, que para nós o roxo é a cor da majestade, né? Só que entre o roxo e o azul, que eles não têm uma cor, que é isso que eu vou falar antes de entrar mesmo na questão das cores, é a única cor que eles não têm, que tem no arco da aliança, né? Eu chamo arco da aliança, porque é o arco onde o Senhor fez uma aliança com Noé, né? Com Noé. E É importante aqui, é importante só deixar aqui um spoiler, aqui um extra, que os tradutores da Bíblia, eles trouxeram muito paganismo para a tradução. E as pessoas não gostam de ouvir isso porque tem essa ideia de que a Bíblia é inerrante, é sagrada, mas você vai ver na sua tradução, muitas vezes, aí a palavra arco-íris, em homenagem a uma divindade chamada Íris. Está escrito na Bíblia de vocês, de papel, o nome errado. Exatamente. Porque Deus nunca deu o nome de arco-íris. O nome é arco celeste ou arco da aliança. Arco da aliança, exatamente. Entende? Então, a palavra íris, ela já traz uma maldição para dentro da Bíblia, da Escritura. E agora, dando legalidade para que esse arco fosse roubado. Só que o diabo não consegue imitar nada igual. Então, sempre falta alguma coisa. Por isso que falta uma cor. O diabo nunca consegue imitar nada igual. É verdade. E essa cor que falta, ela faz toda a diferença. Qual é a cor que falta? No arco LGBT, que tem no nosso arco da aliança, que está no trono do Eterno, né? Que é o resplendor da sua glória. Seria o âmbar? Turquesa. É o turquesa. Turquesa. É o turquesa. E o que significa o turquesa? O turquesa é aquela cor azul claro. O turquesa simboliza e aponta para a graça celeste, tá? Revelação divina e dimensão celestial. Ok? Então, eles não têm acesso à graça, porque eles não querem. Essa graça está para todos, mas eles não querem, eles rejeitam. A revelação divina é para quem nasceu de novo. Nós só acessamos as dimensões celestiais do trono do Eterno porque nós temos o Espírito dele dentro de nós e nos leva a acessar pelo sangue do Cordeiro que foi derramado. Então, eles não têm, né? Eles não têm essa cor que faz toda a diferença. A interpretação deles é correta, porém, eles não têm o entendimento. Eles trazem para o lado natural, para o lado humano. E todo o arco da aliança, que eu volto a falar, que é o número 7, que aponta para os 7 Espíritos de Deus, aponta para o caráter dele. Cada cor, né, representa o quê? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Acho que eu estou no volume. Perfeitamente. Ah, ok. Eu tive que botar fone, mas dá para ouvir bem. O meu está aqui, mas
Tá bom. Se está me Apóstola, ouvindo bem, eu, beleza. tô, Cada outra coisinha aqui. É porque a gente fala, graças a Deus, eu gosto de falar para os leigos e para os avançados, né? Então, uma coisa que vocês têm que saber é que existem algumas coisas na Terra que não são da Terra. São poucas elas. E uma delas é o arco celeste. Porque você vai ver, como o apóstolo disse em Ezequiel capítulo 1, e também lá em Gênesis, quando Deus faz a aliança, que é inclusive nesse mês que começou hoje, de Quisley, Deus fez essa aliança do arco em Quisley. Deus tira do trono dele o arco e coloca na terra. Então, toda vez que você vê o arco, você não está vendo uma coisa natural, não. Você está vendo um pedaço de algo que tem ao redor do trono, na terra. Outra coisa, você vai ver lá em Ezequiel capítulo 1, e talvez em capítulo 10 também, se eu não me engano, que o arco, aqui na terra, ele fica parado, mas lá no céu ele fica se movendo ao redor do trono de Eu Deus. ia falar isso, mas eu acho que ele vai falar. Kaleine. Ele vai mais pronto do que eu vou falar, gente. Aí não dá, não precisa de live, não. Aqui, ó. Mas é isso mesmo, apóstolo. É isso, exatamente isso. O arco diante do trono, ao redor do trono completo, porque a gente só vê um pedaço, ele fica girando. E ele transforma no quê? Ele transforma no branco, na cor branca, que está lá em Apocalipse, o grande trono branco, que já é o trono do julgamento. Então, depois que passa cada processo, né, cada um desse processo, que o vermelho é o rubi, esse processo que a gente recebe, nós adoramos, nós subimos, vamos para o trono do Pai. Foi assim que eu tive a experiência. Eu vi ele tirando dele, dos pedaços dele, de dentro, ele metia a mão dentro dele, Yeshua, e enxertava em mim os pedaços de rubi, os pedaços de safira, os pedaços de âmbar, né? Ele ia tirando dele e enxertando em mim. Aonde que ele enxertava? Nos buracos, nos ocos entre a minha alma e o meu espírito, que eu chamo as lacunas. Era ali que ele ia enxertando e ia colocando nos buracos, mas à medida que no trono eu adoro o eterno, eu me torno semelhante a quem eu adoro. Por isso que eu falo no ensino do DNA contaminado, que quem se torna semelhante ao ídolo, a aves, quadrúpedes e répteis, que está no livro de Romanos, capítulo 1, né? Então, nós nos tornamos semelhantes a Ele quando nós estamos ali diante do seu trono, entramos com confiança através do sangue de Yeshua e ali nos prostramos e adoramos. E quanto mais tempo passamos, mais Ele tira dele, enxerga em nós a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, nós vamos nos tornando a imagem e semelhança dele. Nós temos incrustado essas pedras no nosso corpo espiritual. Todas as pedras são incrustadas, rubi, safira, âmbar, ouro, esmeralda, né? Nós temos todas as pedras incrustadas no nosso corpo espiritual. Então, nosso corpo espiritual, ele é uma pedra, a rocha da qual nós fomos cortados. Só que nós imaginamos uma rocha, mas não é essa rocha. E eu fui estudando o corpo de Yeshua. Em Cantares fala todo o corpo dele, é cravejado de safira o seu ventre, né? Então, cada processo... Vou ler um pouquinho aqui sobre o rubi para nós, gente. Correr, porque é muita coisa e o tempo... Vamos falar um pouquinho do rubi, dessa pedra. Essa pedra especial, né? E cada vez que o Senhor aparecia... Isso aí, o Senhor ia na minha casa, entrava no meu quarto, me ensinava e impartia sobre mim, tá? Cada pedra ele fez isso. E eu ganhava... Apóstola. Quando o Senhor me revelou do arco da cor rubi, eu ganhei uma aliança de rubi com 7 rubis. Foi a irmã Helena que me deu. Irmã Helena, lá de Belém. Eu ganhei essa aliança para eu não ter dúvida que era o Eterno falando, porque era muita loucura isso. Imagina isso há quase 20 anos. Entendeu? Hoje ainda é novidade para muita gente, mas a senhora vai falando, a minha mente vai viajando aqui, né? Para mim, demais, eu gosto de conversar
Eu gosto de conversar com pessoas que têm revelação que eu não tive ainda. E é raro. Eu fico feliz aqui, igual pintinho no lixo, anotando. Ah, eu E também, eu vivendo. fico assim também. Eu vivo isso. Eu não anoto para ensinar, eu anoto para viver, sabe? Eu Amém. quero essas pedras em mim. Agora, a estola do sacerdote, então, é uma simbologia disso, né? Do sumo sacerdote, Exatamente. o peitoral, uma simbologia das Ex- pedras. E outra coisa, Satanás ele deve ter muito ódio do ser humano por saber que ele tinha dentro dele todas ex- essas pedras. exatamente. Porque ele Você vai tinha a no ponto. riqueza das pedras. Hã? Você vai no ponto mesmo, é isso aí mesmo. Porque duas coisas que nós temos que Satanás tinha. Primeiro, as pedras que habitam em nós. E segundo, o som dos tambores. Porque o ouvido humano não ouve. Mas o mundo espiritual está ouvindo o barulho do teu coração, do meu, de todo mundo. Tum, tum, Sim. tum, tum. O som dos tambores está dentro de nós, que é o coração batendo, né? Glória a Deus. Mas então vamos falar do rubi. O rubi. Então, eu falei ontem, então as pessoas pensam, agora eu tenho a espada de rubi, tá. Mas se não passou o processo, olha o processo para receber uma pedra de rubi, ok? Que é a primeira cor do arco da aliança, que simboliza a sabedoria. Aí, para isso, você vai ler toda a parte lá de Provérbios 9, que a sabedoria já edificou a sua casa e lavrou 7 colunas. Olha quantas colunas a sabedoria lavrou. Ela construiu 7 colunas. Então, o número 7, ele vai estar sempre aí, né? Isso aí foi mais ou menos ano... Acredito que começou muito forte mesmo no ano 2000, eu ser visitada pelo Senhor para receber essa revelação. Aí depois de 2002, 3, 4, 5, aí potencializou muito. Até 2005 foi fulminante. Eu me levava todos os dias, me buscava na minha casa para levar nas dimensões e ver as dimensões, os planetas, o cosmos, as galáxias, né? Nesse tempo. E eu achava que estava ficando louca. Porque eu falava para as pessoas, ninguém entendia o que eu estava dizendo. Você está louca? E é uma igreja batista, né? Então, o rubi, ele simboliza a sabedoria. O banquete da sabedoria, Provérbios 9. Anota aí, você que está anotando. A sabedoria edificou a sua casa, já lavrou suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o vinho e já preparou a sua mesa. Deu ordem às suas criadas e anda convidando desde a altura, é lugar alto. Sabedoria é topo de montanha, é lugar alto. Tá? E diz, simples, volte para cá. E os faltos de entendimento diz, vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho. Então, vinho, a cor vermelha, né? Ele simboliza a sabedoria, o sangue derramado por nós. Então, todo aquele que tem a unção de rubi, no espírito dele, tem essa pedra, essa pessoa ela é pacificadora. Ela é por quê? Porque ela passou por um processo de dor, de sacrifício, de renúncia muito grande. Então, se você já passou todo esse processo do sacrificar, de renunciar, né? Você unido, você passou o processo. Não vou, nós aqui, a igreja ocidental, nós não passamos até o ponto do sangue, de derramar o nosso sangue, ok? Como algumas igrejas que são da... eu sou de missões, né? Eu fui de Jocum também. Então, meu coração está no povos, tribos, raças, nações, vilas, né? Eu tô nessa pegada, isso está no meu DNA, né? Então, quando a gente sabe que tem muitos povos perseguidos, nações perseguidas, que eles são mortos, mas a nossa igreja ocidental, nós temos uma liberdade, agora a gente está nessa guerra aí que a gente não vai entrar, mas nós temos a liberdade de falar de Cristo, do Evangelho. Sim, mas eu falo de uma perseguição.
dentro da tua casa, até mesmo dentro da tua igreja, dentro do teu trabalho, mas eu falo de uma perseguição não por consequência do teu pecado, tá? Eu quero deixar claro isso, mas uma perseguição por consequência de você viver o evangelho. É essa perseguição que eu estou falando, porque a gente tem as consequências do pecado, que traz sofrimento, que é para purificar, que é a colheita que você plantou, mas eu estou falando de uma vida santa, de você viver em santidade, de você viver uma vida piedosa. Porque o apóstolo Paulo fala a Timóteo, todos aqueles que querem viver uma vida piedosamente serão perseguidos. É nesse contexto que eu estou falando. De você guardar a verdade, ser piedoso, uma mulher santa, um homem santo. Ei, darabalaba, ei, godoima nuyema. Deus tem um recado para pessoas que estão assistindo essa live que precisam entrar nesse nível de purificação e santidade. Ok? Até que vão assistir. Mas precisam Agora, passar pela purificação. O vinho, ele passa por um processo, né? O vinho passa por um processo do amassar da uva, o processo do tempo, da humilhação de ser pisado, né? A pessoa canta, eu quero ser ponte sobre as águas, né? Como ponte sobre as águas, mas não quer ser pisado, né? Quer ser ponte sem ser pisado. E você sabe que o chamado apostólico é ser pisado, né? É ser chão. Sim. Para que as plataforma andem por cima, né? Então, esse processo é um processo dolorido, não um processo fácil. Você já passou, eu já passei, outros estão passando agora, outros ainda vão passar. Mas essa renúncia, esse sacrifício, né, que sai realmente, onde o Eterno extrai o melhor, né, da uva. E você falou em algo, né? E assim, eu não tenho uma cor preferida, eu já tive, hoje eu não tenho. Eu sou das cores totalmente, desde criança eu sempre pintei. E para mim a alegria maior quando meu pai chegava com a caixa de lápis de cor, aquilo para mim era tudo. Eu sempre desenhei. Seu espírito já sabia. Me ensinar. Já veio. Seu espírito já sabia do código, E uma pessoa para ter uma unção de governo em algo, ela não pode ser partidária. Por exemplo, eu nunca gostei de torcer para time de futebol e nem de partido político. Por quê? Porque eu tenho governo sobre isso. Eu tenho governo sobre a política, eu tenho governo sobre os povos. Exatamente. Então, eu não escolho uma tribo. No caso das cores, Deus te blindou dessa maneira, te fazendo não ter uma cor predileta. Exatamente. Um tempo eu estou gostando do verde, outro do vermelho, outro do amarelo, mas a cor realmente é a todas as cores, né? E eu fui fazer uma pesquisa, porque a minha amiga Eudete, está até aí, ela chegou um dia para mim e disse assim, Nelma, o senhor falou para mim que eu sou uma oliveira lá no céu, e eu disse para mim que eu sou uma videira. E todos passam pelo... Aí eu fui pesquisar, os meus antepassados, os Aragão, eles eram plantadores de uva aqui na Espanha. Né? Uau! Exatamente. Eu fiz todo o mapeamento, toda a pesquisa, e dentro de toda essa pesquisa, né, que eu tinha feito sobre... quando nós fizemos nossa escola em 2002, na Jocum, todos nós ali éramos missionários, irmãos, a gente não era nem pastor na época, nem nada. E eu era apenas obreira na minha igreja, de culto de libertação. E tinha um irmão, assim, que ele sempre tinha uma unção. Ele não bradava como leão, mas parecia um urso. Ele fazia... Ele dava aquele brado. O Carvalho, quem participou dessa escola vai lembrar dele. E ele trazia uma palavra para todo mundo nessa escola. Ele nunca falava, um profeta de Deus, nunca falava comigo. Dizia, Senhor, quero que o Senhor fale comigo. Nesse ano ele não falou. No outro ano, Deus usou ele para falar comigo. Quando eu entrei na base, eu olhei de longe, era nosso culto na base de Jocuana, dia de quinta-feira. Eu olhei para ele, eu sabia, o Espírito me disse, eu já falarei contigo através da boca do meu profeta. E quando eu entrei, né, fui para o quarto, voltei para o culto, ele já veio na minha direção e disse, tu és
uma videira que vai ser pisada pelos homens, rejeitada, vai ser colocada de canto, mas no final vai dar o melhor vinho, a melhor uva. Eu nunca esqueço disso. Realmente, eu já estava no processo de ser pisada, humilhada pelos homens, né? Então, o processo da cor vermelha é muito dolorido, é um processo difícil de passar. Alguns não suportam a prensa, né? Não suportam a prensa, né? Só que essa espada, ela é usada dentro de... Eu uso a espada onde? Eu uso na medula óssea, no cóccix. Deus me ensinou assim. Eu acho que foi no ano... Não tinha muito entendimento, mas uma irmã teve um sonho comigo e ela via a maneira como que eu usava, era a maneira que Deus queria que eu usasse. Então, eu uso no cordão da iniquidade, que é aqui no umbigo, no cordão umbilical, e na medula óssea. O cordão umbilical pega a descendência, limpa o DNA da descendência, e a medula óssea pega os ancestros, quebra os pactos e os códigos que foram torcidos lá nos nossos ancestrais. Então, na verdade, elas se encontram, né? E nós estamos num tempo do presente e ela pega para o futuro e pega para o passado. Porque a espada ela é viva e eficaz, ela entra nas nossas conjunturas. E eu uso mesmo assim, falando, eu uso a espada de rubi mesmo dentro dessa genética, dentro desse DNA. E como usa isso? Através da oração, declarando, Senhor, agora eu uso, aplico a espada na medula óssea, eu aplico essa espada. Isso. Assim que eu falo. Muitas pessoas ficam, que oração é essa? Mas há muito tempo, foi muito difícil para mim mudar a linguagem. Aquela linguagem que eu tinha, está amarrado, está queimado e lançado por terra. Só que quando a gente lança por terra, a terra ela é viva. A terra Meu Deus. Gaia, é um espírito chamado Gaia. A mãe terra, ela Meu pega Deus. e come, ela se alimenta disso que você lança por terra. Meu Deus. Então, você Ou fertiliza, ou vira semente, cresce mas novo. isso. E outra coisa... Isso, ela se alimenta, ela come e vai reverberar, vai dar outro resultado, né? Meu Deus do céu, isso é muito sério, hein? Agora, você está falando do rubi, o rubi, Jesus também, ele foi prensado no Getsemane, né? Ele suou sangue, Exatamente. ele suou sangue a ponto de dizer, Senhor, se for possível... E é a primeira de todas, né? Primeiro processo. Muita gente já perde aqui. É a primeira. Muita gente já perde aqui. Por quê? Porque esse processo é o primeiro lá de quando a gente se converte. É o primeiro passo. É a renúncia, é deixar tudo, é deixar o mundo, é deixar o vício. É o primeiro processo ali, quando você realmente está trabalhado, né, no seu caráter, você conseguiu suportar a prensa ali, né, daquele momento da renúncia, de se deixar espremer e sair a melhor uva, sair o melhor azeite, né, ali da prensa da oliveira, que você hoje eu tava... É suportar, é preparar para suportar. Muitos já hoje eu estava fazendo o mapa profético de uma pessoa, e um dos nomes dessa pessoa é Oliveira, né? E eu fui estudar um pouquinho mais sobre a prensa da oliveira. Eu achei interessante que diz que o caroço da azeitona é espremido junto com a carne da azeitona. Olha o nível de prensa que Deus espera para extrair o azeite de uma azeitona, né? O azeite de uma oliveira. Até o caroço ele é amassado. Haja força e haja dor para poder passar por esse processo. Exatamente, é muita dor. Então, o que eu falo para você, meu irmão, minha irmã, meus amados profetas, que os profetas são prensados, todos nós, aguenta, fica firme, suporta e passa pelo processo para você ser aprovado, né? Como que eu faço? Eu peço para os anjos recolher. E agora, ultimamente, eu aprendi a queimar. Todo lixo eu queimo. E eu lembro que uma vez fazendo uma oração com a minha amiga, com a pastora Nilza, lá de Goiânia, eu via os altares. Quem já estudou o tabernáculo sabe que os sacerdotes entravam e eles limpavam com o quê?
com pá de ouro, tudo deles era passado, né, com pá, eles limpavam o altar cinza. E a gente sabe que existe uma entidade que imita a águia, mas que não é águia, é fênix. É a E Fênix. reza a lenda que fênix ressurge das cinzas. Então, quando você vai... Eu tenho uma live que fala da limpeza do guerreiro, passando pela água e pelo fogo. Nós não podemos deixar nem a cinza. Então, que é queimado, porque tem a porta do lixo lá em Israel, a porta do monturo. Você tem que recolher tudo. Por isso, os sacerdotes iam com a pá de ouro. No reino espiritual, nós não podemos nem tocar nessa cinza. Nós temos que limpar com a pá de ouro. As, as Peço que os pessoas anjos não têm recolham. ideia, as pessoas não têm ideia de como as coisas espirituais são sagradas, né? Nós começamos a falar sobre Ezequiel 1 aqui, citamos, né? Em Ezequiel capítulo 10, quando o templo está abandonado, porque o povo foi levado em cativeiro, a Bíblia diz que o querubim para na porta do templo, em cima do monte, e ele pega toda a unção e a glória que está no templo, ele leva de volta. É isso. Ele falou, não posso deixar a glória que o templo não está sendo usado, a glória tem que ser levada de volta para a eternidade para que não seja profanada pelo diabo aqui na terra. Exatamente. Uma pessoa colocou aí que pede para os anjos, eu peço, eu sempre trabalho com os anjos, sempre trabalhei com os anjos e vejo eles estão comigo, né? E eu peço mesmo, vamos recolher para os anjos da limpeza que recolhem, mas eu determino o lugar que vai. Eu tenho autoridade para determinar, eu sempre determino, que eles se abrem a dimensão das profundezas, eles vão para lá e eu tomo a chave e fecho a dimensão. E libera um decreto que de lá nunca mais pode voltar. Então, não deixo ir pelos lugares de deserto, não deixo ir para a dimensão de cosmos, não. Estão amarrados em cadeias, lançados nas profundezas e fecha a dimensão com a chave, porque você tem autoridade para fazer isso. Você tem as chaves do reino, o Senhor já deu para você, né? E mais junto com outro irmão, você pode orar em concordância. E eu peço muito mesmo, os anjos que vão trabalhar, os anjos com a gente da limpeza, vamos recolher esse lixo, recolher a cinza e que eles levem, né? Eu sei que lá ela ensina para o lugar que o Senhor Jesus determinar, mas a gente sabe que a gente anda com ele e que a gente já sabe até o que... A gente sabe o que ele quer que a gente faça. Você chega num nível que você já sabe. Não precisa perguntar, Senhor, você quer uma que evolução, né? Um alinhamento à mente de Cristo. Uma coisa que eu aprendi é que chega ao nível que... Eu aprendi lendo muito Kenneth Hagin, eu aprendi isso, por incrível que pareça. Que o crente que anda no Espírito não precisa pedir confirmação. Porque a impressão do Espírito ela já vem clara e direta dentro de nós. Gideão, a pessoa usa muito, Gideão pediu 3 confirmações, 4 confirmações. Gideão não tinha o que habita dentro de nós, a voz que não tinha. Deus falou, está falado, e nós ouvimos a voz de Deus em banda larga, em tempo real. É as chaves do reino, da autoridade sobre os céus e a terra. Elias fechou o céu, nós podemos fechar, nós podemos abrir. Então, essa é a chave dos, né? E abre e fecha, que o Senhor já deu as chaves de Davi mesmo. Vamos... Então, tem vários textos aqui. Eu quero falar um pouquinho. Eu vou abrir para vocês aqui em Lamentações, para vocês verem como é seríssimo a questão, como Israel perdeu o brilho do rubi, como Israel ficou. Lamentações 4, de 7 a 8. Ok? Quero que você... Depois de Jeremias, Lamentações 4. Vou ler para você, ok? Olha aqui. Meu Deus, que duro, hein? Eu vou ler um para a gente entender. Fala do ouro, fala de outras pedras, mas a gente está falando do rubi, ok? Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto das ruas. Os preciosos filhos de Sião eram comparáveis a ouro puro e agora são reputados como vaso de barro, obra da mão do oleiro. Tá? Agora o 7 e o 8, que é o rubi. Os seus nazireus eram mais alvos do que a neve,
Eram mais brancos do que o leite, e eram mais vermelhos de corpo do que o rubi, mais polido que a safira. Mas agora, o seu parecer se escureceu mais que o negrume. Não se reconhecem nas ruas, a sua pele se pegou aos ossos, secou-se como um pedaço de pau. Olha aí, que pedras são essas? A nossa estrutura é de pedra preciosa, mas se nós sairmos do alinhamento, do trono do Eterno, deixarmos de adorar, fazer como Israel, em tempo de lamentações, o profeta Jeremias chorava e lamentava por Israel, porque Israel tinha se desviado dos caminhos do Eterno. E eles se tornaram como barro. Eles perderam a essência no espírito. Onde é que essas pedras preciosas são incrustadas? Lamentações, capítulo 4. Lê todo o 4, de 1 até o 8. Tá bom? Para um entendimento melhor, ok? Então, aonde essas pedras são incrustadas? No nosso espírito humano. Não é na alma, não é nas emoções, né? É realmente no espírito. A nossa transformação se dá no espírito, porque ele soprou a sua ruá com nós, o seu espírito. E nós nos tornamos a passar a ser alma vivente. Então, quando ele soprou da essência dele dentro de nós. E é ali que é incrustada as pedras, é no teu espírito, né? Então, quando ele diz assim, mas eles eram alvos, mais brancos do que o leite, e eram mais vermelhos que o rubi, e mais polido que a safira. Então, brilho, aquela luz que resplandecia no Éden, era das pedras. Era essa luz que refletia. Mas agora se escureceu mais do que o negrume. O piche, o negrume é o piche que Davi fala nos Salmos, que está dentro, né? Dentro da onde? Dos ossos, que é o tutano, vamos falar assim, né? O DNA, ele está lá dentro. Da iniquidade está dentro dos ossos. E é esse negrume aqui. Então, eles estavam jogados, as pedras do templo, né? Porque nós somos o templo vivo do Eterno. Ele não habita em templos feitos por mão de homens. Ele habita dentro de nós, né? Então, um Deus eterno, um Deus que não tem fim, que ele é o alfa e o ômega. Ele vai habitar dentro do nosso espírito, não nessa casca. Então, ele expande a sua glória dentro de nós. Nós precisamos brilhar, né? Então, quando esse arco gira com toda a velocidade, as 7 cores, nós alcançamos o processo. Por que os cabelos são brancos? As suas cães vão branquejando na velhice. Isso são os anciãos, os 12, né? 24 anciãos que estão ali. Isso fala de maturidade, madurez. Então, o arco, ele gira com toda a velocidade, ele se torna branco. Então, estou falando do teu arco, a luz que está dentro de ti, ela vai girar com a força, né, daquela roda que está ali. Olha que coisa linda, como é que ressignifica que Jesus fala assim, vós sois a luz do mundo. E as pessoas estão pensando que Jesus está falando de uma metáfora. Jesus está falando dos anjos fazendo arcos girar ao redor do crente regenerado, e não do religioso. Exatamente. Do crente profético, que passa pelos 7 processos. Meu Deus do céu. E nós estamos no primeiro. É verdade. Glória. Mas para essa luz resplandecer, precisa os 7 espíritos, 7 processos. Esse é só um, que é o rubi, né? Mas quando você vai passando, você tem que ser muito persistente, resiliente, né? Você não pode desistir, não pode olhar para trás, porque às vezes a dor, a alma, ela nos tira do trono.
O espírito não, ele quer permanecer lá, mas a alma tira a gente do trono. Quer trazer para dor, quer trazer para injustiça. Olha o que fizeram com você, olha o que falaram de você. Olha, não, a alma quer fazer a gente olhar para o umbigo da gente. Mas o espírito, ele pende para as coisas do alto, para as coisas celestiais. É a cor turquesa, rei, amarra, lamassu. Meu Deus, eu amo essas coisas do Senhor. Porque permanecer no ar, na presença dele, né? E você tem que alcançar o 7, é o número da perfeição, o número do descanso, né? E ali ele vai juntando o caráter dele, ele vai trabalhando em você até você brilhar, até você resplandecer. Aleluia! Eita! Apóstolo, o Espírito de Deus me faz ver você girando numa velocidade sobrenatural. Você entrando dentro de um tempo, de uma velocidade da roda de Ezequiel, aonde Deus te usa para cortar cabeças de principados. Ela roda. Yes. É muito rápido. Por isso você via caindo. Porque o teu corpo gira e corta. Pá, pá, pá. O teu próprio corpo é a própria arma. Sabe aquelas esferas do ninja que eles jogam com velocidade? Assim mesmo Deus usa o teu corpo. Eu vou pegar um negócio aqui também. Não tem como, gente. Meu leão também. Meu lion. Então, querido, é um tempo de aceleração. Tempo fantástico de aceleração. Muito forte. Então, esse processo, né? Ele vai nos aperfeiçoar na sabedoria. Na sabedoria. A cor vermelha, o derramado sangue de Yeshua sobre nós. Quando ele derramou ali no madeiro, ele nos deu, né? E nos tornamos fortes, porque a sabedoria edifica 7 colunas. É um trabalho de peão, de pesado, de construção. Mas quando está as 7 colunas, não tem ninguém que possa te derrubar. Não tem trono, não tem principado, não tem potestade, não tem nada. Porque a profundidade da sabedoria, do conhecimento de Deus, ele vai revelar para você, né? Então, isso aqui aconteceu com Israel. Perdeu a glória, perdeu o brilho, perdeu a aparência, perdeu o branco da neve e se tornou como um negrume. E se apegou aos ossos, secou-se como um pedaço de pau. O que quer dizer esse pedaço de pau, né? Vamos ler. Eu quero ler com você aqui. Cadê a espada? Aqui. Quero ler para você. Coríntios, primeiro e segundo, que fala: veja cada um como edifica, uns com madeira, feno, outros com palha, né? E outros com pedras preciosas. Eita! Uau! O fogo vai queimar, né, a nossa casa. Nós vamos passar pelo fogo para queimar palha, para queimar o feno, para queimar a madeira. 1 Coríntios, capítulo 3. Oi? Versículo 1 Coríntios 3, 10. Isso. 3 aqui, 13. Então, aqui, 12. Vamos desde... Na verdade, a gente está
Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. O fogo provará qual é a obra de cada um. Então, apóstolo Paulo, todos os apóstolos profetas, eles passaram nessas dimensões que nós também passamos hoje, do trono do Eterno. Eles viram as pedras preciosas. Você acha que da onde que ele tirou isso? De passar pelo fogo? Restou só a palha, né? Não tinha nada. Igual como o Jeremias falou ali no livro das Lamentações. Eles eram como o rubi, brilhante como a safira, como o ouro. E agora, o que que tem? Não tem mais nada, só tem a madeira. Ou seja, quando nós passamos pelo fogo, a matéria é mudada, nosso DNA é modificado. Só que o contrário também acontece. Se buscamos idolatria, se buscamos... Por isso, apóstolo, Deus está fazendo algo muito forte na nossa geração agora. Muito forte. Eu tive uma guerra agora em Oxford, dia 31 porque eu precisava limpar um resquício. O Eterno tinha que retirar um resquício dentro da genética, que estava aqui em Oxford, preso numa dimensão, onde as bruxas eram queimadas. Então, Deus está fazendo a gente passar por processos de limpeza e purificação, como a geração de Daniel, como a geração de Ezequiel, como os apóstolos passaram, e nós vamos voltar para esse lugar. Quem não tiver passado e não tiver sido purificado não vai suportar a pressão desses dias atuais. Não vai conseguir. Deus está tirando para fora tudo. Tudo que os tronos têm conexão. E qual era a conexão que tinha Astarote, Estar, estrela? E havia ainda dentro de mim um princípio do principado, que é o brilho. Porque o princípio do principado, você pensa que está movendo na unção do Eterno, mas você está movendo no princípio do principado. Essa é a diferença. Então, eu falei isso para um pastor, isso eu falei para um profeta que está debaixo da nossa cobertura hoje, que o profeta ele tem que ter muito cuidado com a sua mente, porque a mente do profeta ela é concorrida com Baal. Quando Elias diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos, ou vocês servem a Deus ou a Baal, porque Baal ele fica lutando, tanto que todo lugar que botava assim, um altar para Deus, Baal queria botar um altar do lado. Baal ele consegue entrar na mente dos profetas e os profetas pensam que estão profetizando em Deus. Exatamente. A mente foi capturada e não apenas por Baal, esse é apenas um exemplo, mas tantos principados que têm esse poder de entrar na mente e roubar a nossa voz profética sem a gente perceber, né? Roubar o nosso papel sem a gente perceber. Então, e por isso a importância desse rubi, que é a sabedoria, que é a experiência, que são as cãs, que mantém você seguro nesse local. E a gente tem que buscar sabedoria. O Senhor diz, quem não tem, peça, que Ele dá. Agora, apóstola, a senhora quer muito rápido as coisas, não quer ser processado. A senhora quer uma notícia boa ou ruim? Está acabando. Falta um minuto. Eu acho que nós vamos ter que dar as considerações finais antes que o Instagram corte, que ele corta na maldade. A senhora dá consideração e amanhã nós vamos voltar às 17 horas, vamos falar mais um pouco. Ok, beleza. Então a gente só ficou na Rubi, né? Na pedra. E foi bom, valeu a pena. Foi bom, é importante, valeu, é o primeiro amor. É o espírito de sabedoria, é o primeiro deles. Amor. Exatamente, é isso mesmo, Pó. Você falou tudo. Meu Deus do céu, isso que é bom mesmo. Aqui, ó. Oh, Deus, é maravilhoso. É, sabedoria, ligado com... Mas amém. Né? Gente, olha, eu vou finalizar antes que corte. Apóstola, dá um abraço para a turma. Amanhã, 5 horas, nós voltamos. Queridos. Todos um abraço para vocês. A gente está aqui para servir. Qualquer coisa, é só chamar a gente no privado, aí no pergunta, ok?
Não Amém. está cortando. Obrigado. Pelo menos as minhas não estão cortando. Elas vão até 1h30, mas Ah, é? eu quero Não, vamos, abençoar. Não vamos, está vamos falando aqui, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Instagram mudou, né? Eu ouvi dizer que mudou. Eu só não Mudou. testei. E ele vai avisando, ele dá aquele. Quando aparecer aquele aviso, aí você diz, já tá. Aí conta e você já corta e salva, mas por enquanto não tá. As minhas eu tô Aposto. indo 1h30, as minhas lives. Eu nunca recebi aviso. Eu faço live desde o início da pandemia, dessa de 1 hora, eu nunca recebi aviso. Nossa, vai contando os minutinhos assim, não aparece. Não vai cair, já tem 20. Não, aqui é outra coisa. Me deu um susto aqui, mas outra coisa. Passou. Ó Deus dando graça para nós. Então vamos lá. Vamos lá. Dá para falar mais um pouquinho. Então vamos falar mais um pouquinho dessa pedra tão maravilhosa, o rubi. E é interessante que a gente não conhece as pessoas, a gente vê, né? Geralmente quem tem... você sabe que os bruxos, eles têm os medalhões de acordo com o nível de autoridade deles, né? Eu sei porque eu conheço essa raça aí. Então, mais uma coisa que eu roubei deles, que eu estou na unção do medalhão aqui atrás. Amém. E às vezes o pai me mostra o tamanho das pedras que o Senhor coloca no peitoral. Quando eu fui em Portugal ministrar na igreja do pastor Adeildo, eu fiquei na casa de uma pastora, que até o apóstolo ficou lá na casa dela, a pastora Alice. E quando eu olhei para o peito dela, eu vi um rubi desse tamanho, incrustado no peitoral dela, assim. Eu disse, uau! Que pedra gigantesca essa de rubi, brilhava assim. E depois eu entreguei para ela e ela começou a chorar. O processo dela de sofrimento, de renúncia, meu Deus! Ou seja, você quer o rubi, mas você está preparado para pagar o preço da dor, do sofrimento? Gente, é muito grande. Geralmente, esses que foram processados, passaram por grande perda, grande sofrimento, grande dor, eles têm o rubi. Tem as pedras de rubi, tem a espada de rubi, né? E é isso. Então, se prepare para você passar por... Se prepara para os que estão chegando agora. Mas os que já estão na caminhada com Jesus sabem. Irmã, dentro desse contexto, eu devo ter umas 5 espadas de rubi, então. Não, só tem uma. Não tem 5. É só uma cor lá. Eu estou brincando, né? Só uma brincadeira, mas... porque a gente fala, né? O profeta de primeira linha é aquele que foi criado no deserto. A segunda linha de profetas é o que foi treinado pelo Elias. E a terceira linha é o que foi treinado pelo Eliseu. Agora, Elias ninguém treinou, foi o próprio Deus. Deus pega os caras e fala assim, olha aqui, ó, tá vendo esse vale de Alfa Seco? Profetiza, aula particular. Vem comigo agora, anda aqui nessas 500 metros, mais que aula particular com o próprio Deus, né? Então, essa turma parece que foi fácil, mas doeu, né, para chegar onde chegou. E eu sei do que eu estou falando porque eu tenho história, minha irmã. Ela está com 45 anos de idade aqui. A senhora também tem história, me falou ontem, né? Então, a espada de rubi, graças a Deus, acredito que é um processo que provavelmente eu já tenha passado. Vamos ver o que tem pela frente aí. Já, com certeza. Agora, vamos falar um pouquinho da espada de âmbar, né? Uhum. A cor laranja, a segunda cor do arco da aliança, que é o âmbar. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessa cor também, que é maravilhosa. Aqui o âmbar é a segunda cor. O que representa? O fogo do Espírito Santo, né? Cura física. Essa espada é a espada da cura física, a cura da alma, né? Essa cor, o âmbar, essa pedra, ela representa isso, mas ela também representa uma espada que chama espada de juízo de Deus. Quando o Eterno vem com juízo, ele vem com a espada de fogo na cabeça.
nessa guerra do Rio de Janeiro, o Senhor veio, nós estávamos em outro quarto, adorando também, e o anjo do Senhor entrou, entregou o pergaminho para mim, e o Senhor falou que a espada de juízo já estava posta na cabeça, na nuca do inimigo. Quando eu abri o rolo, foi o que eu li, foi isso. Estava escrito no pergaminho isso. Já estava na nuca do inimigo. Quando nós saímos para a Ilha do Governador, que nós chegamos perto do local onde íamos fazer o ato profético, que foi outra guerra, sem ser aquela que eu falei de ontem. Nós vimos ali uma movimentação de carro da polícia. Então, o irmão foi lá para saber o que tinha acontecido. E quando o senhor falou, libera o decreto com a espada de âmbar de juiz, eu liberei, eu li o rolo, peguei o rolo da mão de Exu, abri o rolo ali e já liberei o decreto, naquela hora mesmo. Sabe o que aconteceu, apóstolo? Um pai de santo morreu degolado naquela mesma hora que foi liberado o decreto. Meu Deus! Morreu degolado. Então, a espada de âmbar de juízo do Senhor veio porque ele perseguiu muitas igrejas ali naquela região. Né? E a polícia estava lá porque tinha achado o corpo dele. Isso era por volta das 10h30, 11 da manhã, quando nós chegamos lá. Né? Então, e nós ali ouvimos aquela uau, nós ficamos assim muito impactados, né? Isso era o ano de 2009. Ficamos muito impactados com com o que o Senhor tinha falado. Então, a espada de âmbar, ela traz o juízo de Deus contra os inimigos do Senhor, né? Então, quando ele veio... O pessoal está reclamando de ruído aí, mas o som aqui está perfeito, está tudo certo. Não sei o que eles estão ouvindo ruído aí. Mas é o teclado que faz aí. É esse, eu acho que é. Mas eu não, desliguei o teclado. Tá perfeito. Gente, vai avisando aí, mas não perca a conexão com a palavra, não. Às vezes vale mais a pena se esforçar para ouvir a palavra do que interromper para reclamar do ruído. Porque a unção está muito forte aqui, o testemunho está muito forte. E o diabo quebra a conexão. Ó, o pessoal está botando muito ruído mesmo. Ó, eu desliguei o teclado. Não vou nem anotar mais nada aqui. Vê se melhorou. Raíssa, entra aí na minha live e vê se está dando ruído e me avisa. Pode falar, apóstolo. Então, vamos lá. Jeremias, né? Vamos ler, eu quero ler para vocês Jeremias, que fala da espada de juízo. Jeremias 25, ok, gente? Você que está anotando aí, Jeremias 25. Eu vou mandar para o seu e-mail, apóstolo. Manda o teu e-mail para mim que eu mando para você. Todo esse aqui, tá? Jeremias 25, 16. Eu vou ler aqui para você quando fala assim, olha. Para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei contra eles. Aí no 27 diz assim, pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, bebei e embebedai-vos, vomitai e caí, e não torneis a levantar por causa da espada que eu vos enviarei. Então, essa espada é a espada de juízo, que não tem, depois que cai, não tem mais jeito. Deus vem, é aquele anjo que nem fala, ele não abre nem a boca. Ele só faz chegar e executar o juízo. Aquele lá da Eira de Araúna que matou, que Davi teve que levantar um altar de justiça e paz para Deus, para o anjo poder embainhar a espada. É aquele ali. Então, quando ele vem com o juízo, é porque já está determinado. Não tem mais como na hora ali, né? Então, essa espada, ela realmente é violenta, né, do juízo, mas também contra os nossos inimigos. Mas para nós, o âmbar, ele funciona como cura. Claro que se nós sairmos da linha, Deus vem com juízo, mas ele traz o arrependimento. É diferente do ímpio, dos filhos das trevas, é outra coisa totalmente diferente. Para nós, né? Ela tem uma conexão com a brasa do altar que Isaías viu no capítulo 6, e ele disse, né, quando ele foi tocado com a brasa,
que era essa mesma cor do fogo do âmbar, e ele foi curado da iniquidade. Isso, é essa espada aí que é do altar, é próprio do trono do Eterno. É do próprio trono do Eterno. Não é de outro lugar, está ali, dentro da essência dele. Ele está sentado, né? Fogo, o nosso Deus é fogo, fogo consumidor. Então, essa cor, ela representa isso, cura, ela representa o fogo do Espírito, ser cheio do Espírito, as coisas do Espírito. Toda essa cor laranja traz para nós, né? Esse coração incendiado, um coração apaixonado pelo Eterno, um coração que ama. Então, vem com essa segunda cor, né? Que ela traz esse fogo. Então, quando você passa todo o processo de sofrimento e depois a gente recebe o fogo, é cheio do Espírito Santo. Né? Nós somos cheios do Espírito Santo. Somos realmente cheios. Então, para nós sermos cheios do Espírito Santo, mas também a gente precisa passar um processo. Não estou falando do falar em línguas. Eu estou falando do fogo que purifica e transforma a matéria, a nossa matéria, o nosso espírito. Aquele fogo refinador, purificador. É nesse fogo de que modifica o nosso caráter. Não estou falando do dom, de receber um dom de falar em línguas, de receber um dom de profetizar. Eu estou falando o fogo do Eterno que nós passamos. Esse do profeta Isaías mesmo, é esse fogo aí, né? Que modifica a nossa essência, que limpa, que traz para cima toda a impureza e que deixa só o transparente, o que é transparente. Ele, fogo, o âmbar do céu é diferente da terra. Essas pedras, essas cores, é totalmente diferente da terra. Elas são límpidas e transparentes, né? Então, é um processo também bom de passar. É muito bom. Eu gosto do fogo. Eu não tenho medo. Às vezes eu estava em treinamentos, uma vez eu dei um treinamento numa igreja, e quando o poder de Deus caiu, teve gente que correu para fora. Pô, você acredita nisso? Com medo. Eu já vi isso muitas vezes. Eu já vi muita coisa. Agora, nós temos um treinamento novo, inclusive nós vamos inaugurar ele em Contagem, em dezembro, chamado Firewalk, que é caminhando no fogo, né? E aí já teve gente falando assim, esse negócio de fogo é do inferno, meu irmão. Quem gosta de andar no fogo é demônio. Eu falei, não sabe de nada, não sei. Né? Aí eles falam essas coisas. Então, o povo de Deus não é muito íntimo do fogo. Não tem muita intimidade, tem medo do fogo, porque ele vai trazendo, vai expondo, né, a natureza, vai tirando a iniquidade. E nós não, nós queremos estar no meio do fogo, metido no fogo, do trono do Eterno. Se a gente puder entrar dentro lá do trono e ficar lá queimando, a gente fica. E eu falo para eles, apóstolo, eu digo nos treinamentos, gente, não tenham medo do fogo de Deus, porque o fogo, como ele queima, mas é um fogo bom, não tenham medo. Aí o povo fica assim meio assustado. Mas é bom, é um fogo bom, né? Então a gente tem que amar esse fogo, porque ele faz parte do caráter, da essência. Olha o pastor Jefferson Neto debochando do meu inglês aqui, ó. Conhece o pastor Jefferson? Apóstolo Jefferson? Não. A senhora tem que conhecer ele. Ele é de Boston, é uma bênção. É líder de uma grande rede ministerial também. Fazer uma live entre a senhora e ele é uma bênção. Ele está lá em Boston rindo de mim que eu falei Firewalk, ele escreveu errado aí. Deixa ele comigo. Ai, Deus maravilhoso. Então, o laranja, ele é um processo assim, ele é demorado, mas o refinar, ele vai tirar toda a impureza de você. Mas também, quando você abrir sua boca, quando você decretar, quando você soltar o que está dentro, a bomba que está dentro, a maior que a de Hiroshima e Nagasaki, ela vai explodir, aquele fogo vai vir, sabe? De uma forma sobrenatural, de uma forma que nada vai poder resistir.
o fogo que vai sair é fogo pelos olhos. Eu lembro, aqui na Itália, em 2009, eu vim para fazer aquela guerra e eu não amava a Itália. Eu tinha vindo em 2009 e Deus me trouxe em 2010. Eu não amava o povo italiano. Eu disse, Senhor, eu não tinha esse fogo pelo povo italiano, a paixão, porque o fogo representa o amor. Você precisa amar como Yeshua amava as almas perdidas, ter compaixão pelos perdidos, pelos doentes, leprosos, né? Esse fogo que queimava nele, que tem que voltar a queimar em nós, a voltar de, né? Por isso que ele diz assim, não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim. Outra vez, né? E eu realmente não amava. Eu tinha ido a primeira vez e tudo, voltei. E eu estava ministrando num domingo pela manhã e eu orando, eu disse, Senhor, me ajuda. Eles são uma igreja tradicional, igreja batista, que não tem esse fogo da língua. E eu sou de falar em língua e da rajada de língua. E, Senhor, me ajuda, como é que eu vou fazer aqui? E o Senhor disse, vai, eu sou contigo. E sabe o que aconteceu nesse ano? Nesse ano, Deus me usou só no fogo. Eu olhava, eu pregando, eu olhava, eu tinha o tradutor, o pastor Maurício Pigozzi, ali na Itália, e quando eu olhava no olho das pessoas, eu via chamas saindo dos meus olhos. E eles começavam a chorar. E a igreja toda começou a chorar. Houve um batismo de fogo, de amor. Foi algo sobrenatural. 3 intérpretes caíram, nenhum conseguiu me traduzir mais para o italiano. Olha, o avivamento, isso, né? Então, esse fogo o avivamento começa no fogo. É línguas repartidas de fogo, olhos como chama de fogo. É fogo em tudo que é lugar, é fogo. Exatamente. Eu gosto muito daquele texto dos profetas que só cospem fogo sobre os seus inimigos, sabe? Uau! Quando sopro nas pessoas, Deus me dá essa unção, a unção do fogo. Se estiver cheio do Espírito, cai arrebatado, só volta daqui a 3 dias. Mas se estiver endemoniado, cai endemoniado também, porque o fogo, ele denuncia o que tem em você. Então, essa espada, você também já tem umas 10, né, apóstolo? Eu creio. Então, vamos lá falar agora do ouro, né? Que o ouro também é algo fantástico, é um processo também de refinar, né? Vamos lá falar um pouquinho do ouro. Cadê? Eu não dei muitos textos, né? Mas depois a gente vai... Eu creio em nome de Jesus que a gente vai poder tapar. Eu vou passar todo esse material que você vai ensinando aí para o seu povo. O ouro, Amém. que é a terceira cor do arco da aliança, representa o quê? A glória de Deus. Aí esse aí é mais fino ainda. Esse é um processo também, todas as cores, gente. Mas é algo assim que eu amo demais esse processo, porque esse ouro representa divindade, poder e força. Né? Então, você já pensou? Deus colocou a essência dentro de nós, desse ouro, fino, puro e resplandecente, como o mar de cristal lá de Apocalipse, né? Mas também o ouro representa celebração e alegria. Então, quando a gente está meio assim, eu peço mesmo a unção do ouro, eu peço a unção que cai sobre a minha cabeça, né, para me dar força, porque a alegria, ela... O que diz a palavra do Eterno? Né? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós estamos assim caídos, desanimados, que a gente passa por muitos processos, né? A gente passa por essas estações de seca, passa pelas estações de, né, onde a gente não vê nada, passa pelas estações, né, do inverno, da solidão, do frio. Então, a gente precisa aprender a caminhar nesses lugares, mas sabendo o quê? Que o Senhor, ainda na nossa fraqueza, Ele tira a força. Então, o ouro, né, essa cor representa mesmo a glória de Deus. E é nesse momento aonde eu tenho vivido muito isso aqui em Londres. Né? No momento da virada, onde você pensa que nada vai acontecer,
né? É nesse momento que você tem que treinar o teu espírito. Para quê? Para adorar o Senhor no meio da aflição, da perseguição, da tribulação. Eu não entendia muito a questão do apóstolo Paulo, quando ele falava, me alegrei nas perseguições e nas tribulações. Quando eu me converti, eu dizia, esse homem é louco, como é que ele fala isso? E não demorou muito tempo eu também passar pelas mesmas coisas, né? E nesse tempo de perseguição, de tribulação, o que já é maduro, que ele tem o brilho do ouro, e ele tem essa pedra, ele tem essa espada, ele adora. Ele faz como o Paulo e Silas, eles adoram. O cristão que tem o brilho do ouro, o brilho flavo do ouro no seu espírito, ele adora. Se você não consegue ainda adorar ao Senhor no meio da perseguição e da tribulação, na enfermidade... Está faltando ouro. Está faltando ouro. Óleo de alegria, está faltando unção de alegria em você. Você tem que aprender a tá chorando e tá adorando, vai para o teu secreto, te joga ali, adora, não sai palavra, chora, mas declara mesmo que Yeshua é o Senhor, que Ele é Rei. Treina o teu espírito para adorar nessa atmosfera, e logo você vai sair dessa atmosfera, porque o teu espírito vai se encher de força, ele vai se encher de uma energia, de uma vibração celestial. O próprio Eterno vai fazer aquilo que eu já falei no início da live, ele vai enxertar, ele vai tirar dele, ele vai dizer, olha, minha filha ali, ela tá me chamando, tá? Ela tá sofrendo, tá passando na prova, mas ela tem que ser aprovada e não reprovada. Então, ele vai lá e tira da essência dele, enxerta o ouro que está dentro dele, ele arranca aquele pedaço e enxerta em você. E você recebe força, você recebe vigor, né? A palavra que você falou de Abacuque hoje, eu não sei se foi hoje ou foi ontem, está aqui escrito, poder e força, a alegria do Senhor é a nossa força, e raios saem da mão dele, raios saem, luz sai. Mas você sabe que tem uma ali em Paris, né? Que é a NS Desgraça, que é a das graças, que ela também tem raio que sai da mão dela, né? Ah, é. Verdade. Imitando. O diabo é um imitador, né? Agora, Abacuque né? teve uma visão linda, né? Porque, só uma aspa nesse texto, porque diz, raios saíram das suas mãos e lá estava escondido o seu poder. Jesus, ele tinha que esconder o poder dele. Tamanha glória que ele carregava dentro dele. Porque se ele manifestasse a essência dele por onde ele passasse, ninguém suportaria. Aí, na hora que furou a mão dele, aí esse poder foi revelado. Hã? Exatamente. Então, e Abacuque foi levado à cruz para ver esse momento. Esse mesmo poder lá em Yeshua está em nós. O mesmo poder está em nós também. O mesmo, igual. Ele liberou. Eu creio. A mesma força, os mesmos raios. Né? Então, essa questão... quando você vê filme de bruxos que eles jogam raio um contra os outros, isso é real. Isso é verdadeiro. É claro. A espada de raio, ela faz isso mesmo. Né? Eles jogam raio, mas também nós lançamos a espada de raio neles. Né? Espada de raio, que coisa. Não estou anotando nada. Está escrito? Tá, aqui não tá. Tem muitas. Eu tô falando porque, irmã, eu não tinha entendimento da maneira que a senhora fala. Mas, assim, eu vou te falar. 60% do que foi falado ou mais, eu já vivi na prática, sem saber. Eu creio. Na prática. Tem muitos outros. A espada de fogo, meu Deus do céu, espada de raio. E eu não, sem entendimento, a gente pensa que é doido, né? A gente pensa que é maluco. E eu já sou doido por essência, por natureza mesmo. Mas para esse nível de guerra, o Senhor tem que escolher pessoas assim, fora da caixinha. Não tinha como. Não tinha como. Tem que ser. Passar por um processo totalmente ao revés para poder
expressar tudo isso. Mas quando eu recebi essas revelações, eles falavam na minha igreja que eu estava louca. Porque eu tinha raspado a cabeça, eu tinha feito um jejum de 40 dias só na água, e eu tinha tirado todos os adornos, brinco, não podia usar nada. Então, eu estava com 15 quilos a menos, 12. Eu estava 12, mas naqueles anos eu pesava 60, 61. Com menos, eu estava com 50 e poucos quilos. Isso foi aqui no Brasil? Ah, sim, na minha cidade, Belém do Pará. Uhum. Belém do Sim. Pará. Quando eu morava lá, isso tem. Na década de início de 2000, de 99 para 2000, 2002, por aí, aconteceu isso. Então, você imagina, né? Eu acredito que tem irmãos aqui, não sei se tem alguém que me conhece dessa época aqui, né? Eu vou falar surgiu que tanta eu conversa sempre que me eu estava orgulhei. com câncer, que eu estava com AIDS, surgiu tanta coisa naquele tempo. Mãe de santo, fez cabeça. Eu sempre me orgulhei, apóstola, de estar num caminho apostólico, dessa vida apostólica há coisa de 17, 18 anos já. E porque tem tanta gente que começou há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, e está aí. Mas eu fico feliz de saber que a senhora tem bem mais tempo que eu, né? Nessa jornada das loucuras espirituais. Glória a Deus por isso. Muito bom mesmo. A Sônia colocou aqui, sou da lá. Ai, Sônia, mas qual é a Sônia? Eu não estou enxergando direito. Não, a Sônia é minha filha apostólica. Nós abrimos uma base, estamos começando uma base apostólica em Belém do Pará, e ela é a nossa pastora que foi preparada para lá. Uau, glória a Deus. Glória a Deus. Se ela é de lá da época, ela deve me conhecer, então. Talvez. Ela é antiga, ela deve conhecer, sim. Sim. Porque desse tempo. Sônia, sim, ela me conhece, sim. Ah, glória a Deus, Sônia. Um beijo. A Sônia Lima, mas não é do Wagner Montes, não. É outra. Tá. Ah, minha amiga Ildete está aqui. Ela é testemunha, ela me conhece desse tempo, né? Então, assim, a igreja foi um choque muito grande para a minha igreja nesse tempo. Eles não entendiam, nem eu realmente entendi a apóstolo disso aí. Nem eu realmente. Eu só obedecia. Eu falo igual o apóstolo Léo, eu só obedecia. Ela está dizendo que foi minha discípula. Jesus, amada. É o Sonhão? A Sônia, mãe do Mateus? Então, a Sônia, mãe do Mateus, eu sei quem, eu conheço muito, claro que sim. É a Sônia, mãe do Mateus. Ó a conexão aí, ó. Ela foi sua discípula, agora eu estou cuidando da sua discípula. Ó Deus fazendo um mistério aí. Eu tenho tantos discípulos espalhados aí, né? Glória a Deus. Uau, uau, uau. Ó, apóstolo, nesse março aí, vamos estar em Belém do Pará, contamos aí com a ajuda desse povo, seu povo que está lá, dos seus filhos espirituais. Amém. Mas esse processo todo que você sabe, né? O apostólico meu começou em 2012 com a morte da minha mãe. Na verdade, eu já sabia, mas a gente fica no... Aí, ó, Sonhão, sou eu, mulher de Deus. Amém, amém. É ela mesma, a Sonhão, mãe do Mateus. Sonhão porque ela é grande, ela é alta, eu sou pequenininha. A gente, como eu falei, eu estava em Lodebar, né? Então, assim, igual você, não aparecia, sempre por trás do bastidor, sempre treinando, viajando, sem parar, né? Eu sei que 24 anos, porque foi quando eu fui chamada para o Ministério de Tempo Integral. O Senhor me tirou do Estado, eu era funcionária pública da Junta Comercial do Estado do Pará. O meu chamado foi ali. Eu tenho algumas amigas que estão até hoje na Juscepa. Eu saí dali porque o Senhor me tirou. Eu tive uma visão. Ele puxou a minha carteira de trabalho com a mão para cima do céu e disse: a partir de hoje eu sou teu patrão. Você vai trabalhar para mim e eu vou te pagar em euro, dólar e iene, né? E a partir dali minha vida mudou. Então, fiquei 1 ano lutando, querendo voltar para o secular, trabalhar, mas o Senhor fechou tudo. E ele disse assim: a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. E nesse momento eu me rendi. Então eu sei que são
vai fazer 25, porque eu estava grávida do meu filho mais novo, do Lipe. E ele tem 25 anos, então 25 anos ali eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar, comecei como obreiro em culto de libertação com Marcelão Salano, depois foi missões em Jocum, depois veio a unção pastoral e depois apostólica. Mas o mestral veio pelo próprio Senhor, veio o anjo do céu, colocou a capa de mestre nas minhas costas, me deu a caneta. E ele me disse, você foi graduada no céu. Você tem PhD no céu. Me deu o diploma. Então, eu não fiz seminário, não estudei, mas dei aula em seminário. Curitiba, eu já dei aula em seminário. Esse é o nosso Deus. Ele faz desse modelo. Faz loucura. Mas se tivesse feito seminário, aí não ia poder dar aula, porque só ia falar besteira. É melhor. Deus... E após, sabe o que eu fazia no seminário? A minha matéria era teologia sistemática, eu dava aula das espadas para os pastores. Ensinava eles a usar espada, né? Espada de diamante, né? Tá me fazendo lembrar do dia que me chamaram para pregar numa igreja tradicional e racista no culto no Rio Grande do Sul. Aí a minha esposa é uma negra bonita, que o pessoal chama ela de Maju Coutinho. Aí eu cheguei com a minha esposa lá no Rio Grande do Sul, primeira coisa que os pastores, quando olharam para nós com o olho arregalado, porque eu não sabia que eu tinha uma esposa negra, né? Eles são racistas. Aí o segundo, era uma igreja tradicional e o Espírito Santo falou assim, eu quero que você pregue sobre a unção dos 4 seres viventes. Meu Deus, que é forte. Aí, quando acabou a pregação, estava todo mundo rolando no chão, tomado pelo Espírito Santo. Eu tinha quebrado o racismo, quebrado o tradicionalismo, quebrado tudo lá. Principado sem cabeça. Eita! Meu Deus! Então, assim, o ouro, né? Essa força da perseguição, tudo isso nós passamos, mas, assim, no momento foi dolorido, mas hoje eu vejo que transformou, né? que mudou o meu caráter, me fez uma mulher valente, guerreira, né? Me fez essa mulher verdadeiramente que não tem para lutar com principado, com trono, né? Então, o Senhor, eu vou passar aqui para a irmã lá, vou ver como é que eu faço para mandar para ela. Aqui é na setinha, né? Que eu sou meia... Deixa eu ver aqui. Ela quer o quê? O link da live? O link da live para agora. É a setinha. Como é que faz, apóstolo? Você quer mais aí? Fera não, é alguém que já está assistindo? Tá. Já. Não. Se já está assistindo, já está na live. Não está assistindo. Então eu... Aqui, já mandei. Já aprendi, já mandei. Pronto. Então, queridos, é isso, né? Unção de alegria. Tem muitos textos. Tem Apocalipse, cingindo com peito de ouro. Apocalipse 1:13, Jesus cingido, né? Que é o peitoral aqui, que é a área emocional, né? A força das emoções, né? Faz muito sentido. Eu gosto de ler a palavra. Vamos lá. Né? Então, esse cinto, olha aí o que está escrito aqui. A gente nem entrou em muita coisa, mas eu vou ler aqui Apocalipse 1:13. Vamos lá. Diz assim, ó. E no meio dos... E virei-me para ver quem falava comigo. Isso é o apóstolo João. E diz assim... E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com cinto de ouro. Então, esse ouro, ele fala aqui, é uma verdade inegociável, sem mistura e sem mescla. É o emocional limpo, né? Realmente é passado nesse fogo, nesse mesmo brasa que tocou no profeta Isaías, mas tocado no peitoral. Né? Tocado nessa glândula aqui, no timo. O fogo vem aqui. Interessante que algumas imagens de idolatria têm um coração com fogo bem no meio. Por que será? Eles sabem os códigos. A igreja que não sabe de nada. Pior que sabe, né? O diabo ele só não foi aniquilado totalmente ainda, porque ele ainda consegue usar os códigos que estão abertos para ele. Exatamente.
Então, esse cinto de ouro, ele protege as emoções, dá uma força sobrenatural, que você já falou em Abacuque aí, né? Só que tem algo também em Apocalipse 3:18. Vamos ler aqui, ó, o que fala. Diz assim, ó, Apocalipse 3:18. Aconselho-te que de mim compres ouro ouro provado refinado. no fogo. Ouro refinado, provado no fogo. Então, não tem como escapar do fogo, né? Então, aqui está falando a carta à igreja de Laodiceia, porque não dá para a gente entrar todo o contexto. Se a gente for entrar em todo o contexto, a gente vai ficar aqui Agora, até... aqui tem uma, assim, não sei se eu estou confundindo a minha cabeça, mas tem uma junção de duas espadas, porque fala de ouro e fala de fogo, né? Sim, mas deixa eu contar uma O ouro, experiência. Eu vou ah, contar essa aqui. Essa eu preciso contar. Ano manda. de 2010. Eu estou na minha casa em Curitiba e entra um mago na minha casa. Entra um mago com uma túnica até os pés, com a manga larga, e ele veio para me matar. E eu vi aquele pó, purpurina prateada caindo em cima de mim. Eu vou falar que hoje eu tive muita experiência com as trevas, mas eu nunca tinha sentido aquilo em toda a minha vida e nunca mais voltei a sentir. Era algo horrível, terrível, que me paralisava, mas não era só paralisação. A atmosfera daquela magia que ele estava fazendo, eu nunca tinha sentido em toda a minha vida e nunca mais voltei a sentir. E quando eu vi aquele mago em cima de mim, ele estava na posição de lótus com uma varinha e ele girava e falava as palavras e aquele pó caía da aba da veste dele em cima de mim, aquele pó caindo. E eu dizia, Senhor, o que é isso, Senhor? E o Senhor me fez eu levantar de um pulo, né? Deu um salto. E eu chamei dois anjos agarraram ele pelo braço e nós descemos para a sala, porque eu já sabia que o fight ia comer ali embaixo, né? E ele começou a falar, e eu não escuto nem demônio, e nem isso é algo meu, que eu aprendi com o meu pastor Batista. A gente não conversa com o diabo. Eu converso com o Espírito Santo. De onde que ele veio? Quem é esse mago? De onde que ele veio fazer? E o Senhor... Qual é o seu nome, qual é a sua identidade, qual é o seu CPF? Não. Eu não sou dessa linha, eu estou fora disso. Eu vim Sim, da viagem Batista astral. também, com o mesmo pensamento. Amém. Olha aí, a gente tem coisa em comum, pô. Você vê? Muitas, Os salvas exceções, malucos né? Tem são... uma hora ou outra que Deus, de vez em quando, manda a gente dar uma conversadinha rápida. É igual Jesus. Jesus nunca conversou com o demônio, exceto em 2 vezes. São Sim, salvas exceções. claro, tem exceções, mas assim... E ele não era o demônio, é um espírito humano, mas eu não queria saber Aí não dele, tem conversa. porque ele só me Aí é pau nele. amaldiçoava. E ele já era de alto nível, ele era um mago. Então, vamos lá, vamos voltar. E a roupa dele era da cor, era uma túnica como se fosse prateada, mas as luas e as estrelas que estavam na veste dele era azul safira, da cor da bandeira de Israel. E ele tinha o chapéu e tinha a vara, toda a vestimenta de mago. E quando nós descemos embaixo, agora por isso que eu vou contar o testemunho, essa experiência real. O Eterno, em cuja presença eu estou, ele sabe que isso foi verdade. E ele ficou com uma distância de uns 2 metros de mim, os anjos segurando com a boca tampada, e eu perguntava, e o Senhor, se ele veio para te matar, mas ele que vai morrer. E ok. Eu disse, o que eu faço, Senhor? Ele disse, junta a tua mão assim. E quando eu juntei, a posse saiu igual canivete suíço aqui de mim, ó. Todas as espadas que eu tinha no meu corpo foi se unindo, igual canivete, se tornou uma só. Uau! E entrou no ventre Uau! dele, entrou na Uau! barriga dele. E ele Uau! explodiu igual fogos de artifício. E o Senhor disse, corre e sopra, não deixa tocar nem no piso da tua casa. Eu fui soprando e correndo para cima, onde tinha aquele pó, eu fui soprando e sumiu. E eu caí lá muito cansada. Mas eu estou contando essa experiência e ele morreu. Esse bruxo morreu porque saiu
no Nunca jornal. mais Ele era voltou um pro corpo. maçom de alto nível de Curitiba, dono de uma Nunca mais empresa, voltou que eu pro não corpo. posso falar aqui, porque... Mas eu vou lhe falar no privado. Qual era a empresa que ele era dono Aham. em Curitiba? E minha filha espiritual estava numa guerra lá. E, meu Deus, é muito sério. Mas o que aconteceu? Eu tive essa experiência de todas as espadas se unir e tornar uma só. Eu não sabia disso. Por isso que vocês, duas espadas, tem. Se une uma só e se torna uma, e ela ia crescendo, até entrou no... Da onde eu estava, ela foi... À medida que cada uma saía do meu braço, e eu se juntando, ela ia crescendo, até entrou no ventre dele. E ali foi que houve a morte desse bruxo. Então, Deus faz coisas que nossa mente natural não consegue imaginar, não consegue entender. Então, naquele tempo eu já usava a espada de raio, a espada de estrela, a espada de Jerusalém e algumas espadas, e elas foram... E todas as 7 espadas. Então, junção de espada é real mesmo. Bem, muito bom, né, falar dessas coisas mesmo do Senhor. Eu estou aqui, ó, já vai passando aqui da... Já Que estamos horas são aí? Aqui, não, aqui está cedo. Aqui são 9h40. Da manhã? Não, da noite. Da noite. Da noite, Tá parecido com aqui. Aqui são 7h40, ou 6h40. Agora deixa eu falar. Nós estamos finalizando aqui a espada de ouro, a terceira. Então nós tivemos uma introdução falando sobre o arco, falando sobre a espada de rubi, a espada de âmbar e a espada de ouro. Eu acho que nós podíamos fazer agora, amanhã, esse mesmo esquema de uma live prolongada e finalizar com as outras 4 espadas. O que a senhora acha? Acho perfeito. Porque aí fica equilibrado, né? Isso. Perfeito. Então tá bom. Porque senão daqui a pouco tem alguns que vão saindo e vão perdendo a bênção. Gente, então eu vou deixar a apóstola fazer qualquer consideração final que ela quiser, à vontade, e depois eu vou salvar essa live, e essa live vai ficar aqui no IGTV, meu, e vai, daqui a 10 minutos, vocês vão vê-la no meu YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro, que eu salvo tudo lá, fica tudo arrumadinho, tá? Porque aí uma outra audiência vai ter acesso a esse conteúdo. Esse conteúdo, daqui a pouco, vai ter 1.000, 1.200 pessoas que vão assistir. Então, por favor, apóstola, fica à vontade. Então amanhã nós vamos trabalhar a espada de esmeralda, safira, ametista, ok? E a de... É que eu tenho que explicar, mas amanhã eu explico para vocês essas 4 cores aqui do arco, que forma 7, e as pedras. E eu quero fazer uma oração quero orar pelo povo. Quero orar. Então vamos terminar com a senhora orando. Agora, antes da senhora orar, deixa eu dizer. A grande sacada para mim dessa live, que foi uma libertação na minha mente. Sim. A grande sacada foi a diferença das 6 para as 7 cores. Isso para mim foi revolucionário. Glória a Deus, aleluia. Porque, deixa eu te contar. Porque eu tenho a minha coleção de mantas aqui que o Senhor vai me dando, né? Esse aqui é um talit marrom, né? Porque é um talit profeta de profeta, né? Mas o Senhor, ultimamente, ele tem me dado uns tecidos, né? A bandeira de Israel. Aqui temos um leão gigantesco também, muito parecido com esse leão da senhora aí. Que lindo, aqui, de fogo, né? Temos um leão, temos uma águia aqui. Eu já vou falar porque eu estou dizendo isso. Sim, olha que linda. Olha que águia agressiva. Linda, linda, linda. Uau! Essa águia eu sacudi em Chapecó e Baal saiu voando de lá. Né? Temos um outro leão aqui, que é um leão que está na moda aqui no Rio de Janeiro, e eu gosto de usar ele também. Esse é o nosso leão, esse aí. Esse leão aí é o... Esse aqui são os 7 espíritos de Deus, né? Sim, sim. Mas eu agora estou providenciando uma toda camuflada, porque eu aprendi isso recentemente, né? Que você fica invisível no mundo espiritual quando você usa a camuflada.
Mas eu tinha falado com uma discípula minha que está assistindo aqui, que é uma mulher de fogo, ela se transforma em fogo, essa mulher, a chamada Lúcia. Inclusive o nome dela é isso, né? É a pastora Lúcia. Amém. A senhora até citou ela ainda há pouco aqui. Ela é de Sim, Copacabana. A pastora pensa. Lúcia, eu falei para ela, pastora Lúcia, vê se providencia para mim uma manta dessas que vende, porque essas canguinhas que vende na praia, elas servem para você usar para dança também. Sim. E ela falou que viu vendendo a do arco-íris. E eu falei assim, então compra uma para mim, porque eu vou ter uma do arco-íris e eu vou usar na igreja, no mover profético. Só que com esse entendimento tem que ter o cuidado, porque eu não posso pegar de 6 cores, eu tenho que achar uma de 7 cores. Não, Porque senão eu vou estar usando a... Exatamente. Ó, a Lúcia aí, A do ó. LGBT. A Lúcia... Olha ali a Lúcia. Senão o bicho pega, né? Pega. Aí você vai estar liberando outra coisa. Agora, olha a Lúcia aí, ó. Olha a cara dela, já tem cara de fogo, não tem? Eu marquei ela aí, ó. Fixei aí. Tem. Benção. Eu vi, acompanhei outro dia, ela colocou só com o manto de fogo. Uau, coisa tremenda. A senhora acompanhou, então. É filha também, é uma bênção nossa aqui. Amém. Aleluia. Amém. Aliás, foi ela que brigou e falou, olha, procure, faça uma live com a apóstola Nelma. Foi ela que brigou. Ai, Lúcia, tá vendo? Valeu a pena, né, Lúcia, você brigar, né? Tá aí. E olha, só antes da gente finalizar, ela é uma bênção. Eu vou pregar em Salvador, na Bahia, agora, eu estou no Rio, né? Vou para a Bahia e ela vai atrás para poder estar intercedendo por nós, para estar guerreando conosco. Esse é o tipo de discípulo que eu tenho pedido a Deus. Discípulo que está disposto a viajar ao Brasil para estar junto na batalha conosco. Isso aí. Mas amém, vamos orar? Vamos liberar essas unções dessas espadas para o povo, para eles entrarem nessa dimensão, né? Aleluia, Jesus. Aleluia. O povo está querendo mesmo, Deus. Então vamos. Te adoramos. Unção da espada aí. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Tu és bom, Senhor. Tu és bom em todo tempo. Eu quero orar por cada um dos meus irmãos que estão agora, Pai, passando esses processos, Senhor, do rubi, do âmbar, Senhor, e do ouro, que estão sendo passados na prova, purificados pelo fogo, que estão, Senhor, debaixo de perseguição, Senhor, que estão sendo movidos, Senhor. Meu Deus, Espírito de Deus, agora mesmo, Senhor, nós queremos impartir em cada um que está assistindo essa live, Senhor, força, a força que sai das mãos do Eterno, que sai das mãos para vencer toda a adversidade, toda a perseguição, para ser aperfeiçoado, que eles sejam aperfeiçoados, Senhor, no seu espírito, como o Senhor é perfeito, eles sejam perfeitos como o Senhor é perfeito. Eterno, visita no espírito. A alma não retira eles do lugar que eles têm que ficar. A alma se sujeita, a alma para si calabar, a alma fica sujeita, mas o espírito se eleva, o espírito cresce, o espírito aperfeiçoa, a luz entra no nosso espírito. A luz, ela expande, ela reverbera, ela cresce. Senhor, dos 7 espíritos de cada um que estão assistindo essa live, dos discípulos, Senhor, dos amigos, dos pastores, dos mestres, dos profetas, dos apóstolos, Senhor, de todo aquele, meu Deus, que tem a marca da tua palavra, que tem a marca da tua promessa, daqueles que estão, Senhor, em cargos de liderança, daqueles que são obreiros, daqueles que têm um chamado, que têm uma vocação. Pai, não importa se é para batalha espiritual, mas que são boca de Deus, chofá de Deus na terra. Senhor, agora mesmo, os anjos do Eterno,
que trabalham, Senhor. Senhor, os anjos, as águias, Senhor, de diamante. Eu chamo as águias de diamante sobre o céu da nação brasileira. Em cada estado aqui representado, do norte ao sul, do leste e do oeste. As águias de diamante, as águias de rubi, Senhor, as águias de esmeralda, as águias de fogo, Pai, que tem nas asas espada, elas vão cortando reca, mandarabaçu, e no céu, chamamos as águias sobre o céu da nação, Pai, sobre o Rio de Janeiro. Senhor, Senhor, nós declaramos, Senhor, as 12 pedras, Senhor, do peitoral do sacerdócio, Pai, as 12 pedras, Senhor, em cada um dos nossos irmãos, o governo da nação brasileira é estabelecido pelos filhos de Yeshua HaMashiach, pelos filhos do Eterno. Senhor, nós aqui invocamos o teu nome sobre o Brasil. Senhor, quando houve a transição para o mês, Senhor, de Kislev, Senhor, nós aqui, Pai querido, declaramos o novo governo, o milagre, o óleo, a unção, a mesma força que estava sobre os macabeus para vencer, para limpar o templo. Rabá, Randabá. Reque, Rabalá, Nardaia, no óleo, sobre Curitiba, Senhor, sobre a fortaleza do Ceará. Pai, nós declaramos a Espanha, ali, Senhor, Málaga, nós declaramos sobre Londres, nós declaramos sobre Estados Unidos, ali sobre Jacksonville, sobre Miami, onde está a pastora Édia, que está aqui na nossa live. Declaramos, Pai. Declaramos São Paulo, meu Deus, cada cidade derrama o fogo, Senhor, derrama o fogo, e a espada de âmbar vai entrando, curando e ativando, Pai, Boston, curando, e a espada de âmbar vai ativando o fogo e a unção para a cura do corpo, todas as doenças, bactérias, vírus que têm estado sobre a nossa nação e as nações. Agora, Senhor, quando o teu filho aponta essa espada, Pai, nessa live, essa espada é apontada na cabeça dos principados, e ela é cortada, e a cabeça deles é degolada. Senhor, Belém do Pará, Barra Mansa, Rio de Janeiro, Petrópolis, Aparecida em São Paulo, Espírito Santo, Colatina no Espírito Santo, Alagoas, cada cidade aqui. Meu Deus, meu Pai. Nós chamamos do norte, do sul, do leste e do oeste. Chamamos as águias e os leões pela terra e pelo ar. Meu Deus, entrando na Angola, Pai, em Campinas, Campina Grande, em cada cidade que os nossos irmãos estão colocando aí o nome. Senhor, Queimados no Rio de Janeiro, ali do pastor Marcos, Senhor, visita Queimados ali. Marabá, Senhor, visita, Senhor, o Brasil, a nossa nação. Cada guerreiro seja armado, cada guerreiro acesse a sala de armas, cada guerreiro acesse o trono para ser mudada a sua genética, o seu DNA, a Bahia seja limpo. Cada um, Senhor, guerreiro desses que tem se colocado embaixo, Senhor, ali, colocado em humilhação, na posição de humilhação. Pai, a matéria dele, a essência dele vai ser passada pelo fogo e transformado. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Senhor, eu oro pelo Nova Prata, ali Manaus, Jerusalém. Nós abençoamos Jerusalém, Copacabana, Senhor, ali na vida da tua filha Lúcia, Pitangui, Minas Gerais. Senhor, esse fogo, Pai, ele vai entrando e nós subimos até o trono. Maranhão, Brasília, Bragança Paulista, Plataforma, Salvador, Bahia, nós subimos diante do teu trono, e declaramos todo o DNA corrompido, contaminado, mutado, toda mutação genética. A espada, Senhor, de âmbar, ela entra como um fogo, queimando dentro das 33 vértebras. Meu Deus, sei!
Oh, Senhor, Senhor, entra, 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 entra com a tua espada viva, entra com a tua espada de 2 gumes, penetrando até as juntas e as medulas, Senhor, penetrando nos ocos, Paraupebas, Macapá, Pará, Rio de Janeiro, Salvador, Senhor, cada nação representada. Senhor, eu oro, meu Deus, eu oro pelas nações que eu pisei, eu oro pela França, eu oro, Senhor, pela Espanha, eu oro por Portugal, eu declaro sobre a Alemanha, eu declaro sobre os Estados Unidos, eu declaro sobre o México, Guarapari, eu declaro aqui na Inglaterra, Senhor, cada nação, Pai, em nome de Yeshua, Rio Grande do Sul, Pai, essas espadas vão arrebentando e expandindo, 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 expandindo. Goiânia, eu oro sobre Goiânia. Pai, ralama, ralamaroia, rehoia, recarraia, sou, megandada, socorrebechei, ela vai. Eu clamo a sua, eu vejo as espadas misturadas. Eu vejo espadas de todas as cores, como suporte. Tem uma espada que é a espada do Arco da Aliança. Essa espada, ela traz as pessoas que estão afastadas para a casa paterna. Eu quero lançar essa espada agora no reino espiritual. Que volta para a casa do Senhor, todos que estão desviados. Moçambique, Brasília, todos que estão fora, volta agora com a espada de aliança. Ela vai pegar você, ela vai buscar você, como ela fez com o filho pródigo, você, para a casa do Pai. Todas as ovelhas desviadas, a espada agora da aliança, de todas as coisas, porque eu continuo vendo ela girando. Ela está girando, ela está girando. Tem pessoas clamando por conversão. Eu vejo a espada da aliança, das 7 cores girando, 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 e alcançando essas vidas que estavam desviadas do reino do eterno, voltando, voltando. Você vai testemunhar, testemunhar. Porque eu vejo, eu fecho os olhos, eu vejo todas as cores juntas e girando. Meu Deus, meu Pai, escuta o clamor dos corações. Pai, das pessoas que estão clamando lá na África do Sul, nós decretamos, selamos com o anel de selar do rei. Eu decreto irrevogável. Não tem como fugir. Vai vir pelos laços do Senhor. O Senhor joga a espada como um laço e traz você para perto do coração do Eterno. Em nome de Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua. Volta. Nós decretamos com essa espada que volta para a casa do Pai. Em nome de Yeshua. Aleluia. Pai, cada vida que está sendo, cada nome que está sendo colocado, a espada da aliança lá alcança o coração. E não tem volta. Em nome de Yeshua. Aleluia. A senhora falou muito agora no final aí sobre a aliança, a espada da aliança, para resgatar o que está perdido. Eu quero finalizar essa live dizendo, para muita gente não sabe, né? Começou hoje o mês de Kislev, ou Kisley. Esse é um mês bíblico em que Deus fincou o arco-íris, aliás, o arco da aliança na terra. O dilúvio, ele durou 40 dias, mas as águas encobriram a terra por mais de um ano. Verdade. Cerca de 10 a 15 dias a mais de um ano. Então, o dilúvio acabou, mas a arca continuou sobre as águas durante quase um pouco mais de um ano. O dilúvio começou em Shesvan, que foi o mês que acabou ontem. Ele terminou em Shesvan, as águas baixaram e o primeiro dia de terra seca foi quando já era Kislev. E foi em Kislev que Deus fez a aliança com Abraão, aliás, com Noé, dizendo, eu não farei mais o que eu fiz. Eu não destruirei mais o povo com o dilúvio. Então, nós estamos num mês de aliança e nós estamos em um mês em que as 7 cores foram lançadas sobre a terra, as 7 cores do arco de Deus. Há uma unção de aliança, uma unção de resgate. Você que tem alguém da sua família que está desviado, alguém do seu círculo social que está desviado, é um momento oportuno. Oi?
Eu parei, a visão foi, mas enquanto eu orava, a espada da aliança, ela tem tipo um formato de espiral, com todas as cores se movendo. E veio muito forte ela, veio fortíssima, essa espada. Deus está dando resgate, resgate de Eu nações, creio. resgate de vidas. Nesse tempo em que muitas pessoas. O crente nunca prosperou tanto. O crente está forte nessa pandemia. Mas o ímpio está perdido e ele está vulnerável ao evangelho. Então, é hora de nós usarmos essa espada não apenas para guerrear, mas para resgatar. Porque Amém. o exército de Deus não é apenas um exército de briga, é um exército de tomada, de ocupar aquilo que já foi conquistado para nós. Amém. Foi a minha Minha bateria. irmã, bom, é isso aí. Amanhã, às 5 da tarde, horário de Brasília, estamos juntos Estamos aqui novamente, de né? Se volta, Deus permitir. queridos. Se Deus Muito permitir. bom, minha irmã. Nossa, bom demais. Obrigado. Posso, meu Deus. Obrigado. Maravilhoso. Obrigado, eu. Vamos continuar amanhã. Amém. Um abraço no Shalom, coração. shalom a Bom todos. descanso. Todos. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.